House of the Lord. Buenos dias a todos. Bem-vindos à casa do Senhor. E também bem-vindos àqueles que estão olhando pela internet. Esperamos que a mensagem de hoje seja uma bênção para vós e para a glória de Deus. Vamos pôr de pé para fazer uma oração, para pedir à Sandra para vir à frente, para traduzir. Heavenly Father, we rejoice this morning that we can be here and have the privilege of worshiping you. Querido Pai, nós nos alegramos esta manhã de podermos estar aqui na tua casa e te louvar. There's great things we have done in our lives. Coisas maravilhosas tu tens feito na nossa vida. And we thank you that you have saved us, E nós te agradecemos porque tu nos salvaste, you have chosen us, tu nos escolheste, you are our shepherd, tu és o nosso pastor, your son is also our friend, o teu filho é o nosso maior amigo and the Holy Spirit that you've given to us is our help. e o Espírito Santo, o qual tu nos enviaste, é o nosso ajudador. Heavenly Father, we ask your blessing today for everyone who is in this place. Querido Pai, nós queremos pedir a tua bênção hoje para todos aqui neste lugar. We also pray for those among us who are sick and cannot come to the church. Encourage them, we pray. Também te pedimos por aqueles que estão doentes, que não podem vir aqui, encoraja-os, Senhor. Bring healing according to your will. E traz a cura consoante a tua vontade. And for those who are spiritually cold, we pray that you have bring revival to their hearts. E para aqueles que estão frios, espiritualmente falando, Senhor, traz um reavivamento aos seus corações. Heavenly Father, we pray that you bless your servants, missionaries who are serving you in different parts of the world. Pai, abençoa os teus servos missionários que te estão servindo em diferentes partes do mundo. We ask that you protect them and you provide for their needs. Protege-os e providencia para as suas necessidades, Pai. And we pray that you use them in the ministry and encourage them. E usa-os para o teu ministério e encoraja-os, Senhor. And today we pray your blessing E for this hoje service. pedimos a tua bênção sobre este serviço. Help us to exalt your name. Ajuda-nos a exaltar o teu nome May our hearts be ready to listen to your e voice. que os nossos corações possam estar prontos a ouvir a tua palavra. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Sing a new song to him who sits
ask God's blessing. Heavenly Father, we thank you for all the gifts that your people have given from the heart. We pray you use them for the ministry, not only in this church, but in other places where you're supporting the missionaries. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Amém. Querido Pai, agradecemos pelas ofertas que todos têm dado no seu coração e pedimos que elas sejam usadas por ti para a bênção desta igreja e para a bênção de outras igrejas e missionários que estão em diferentes partes do mundo. Amém. Okay, let us stand again to sing a song of worship. Margarida Mendonça to come up in front and read. O que nós temos a Margarida Mendonça vir à frente para ler Psalm 46, and then Sylvia will read Psalm 46. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio que os correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embrevecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplei as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém.
Good morning, everyone. Please join me in reading Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, just as the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Blessed is the word of God. Amen. Amen. This is one of my favorite psalms, and today we have the privilege of having Luís Vicente to give us a message from that psalm. Salmo 46 é dos salmos que eu gosto muito. Nosso irmão Luís Vicente vai trazer a mensagem hoje. Going to ask Sam to come up to the front, please, and Luís. Good morning, everyone. Once again, this morning, as you have read, we're going to be doing a quick devotional, kind of, right, on Psalm 46, 1 to 11. Então, esta manhã, como vocês já viram ali, vamos fazer um estudo do Salmo 46, dos versos 1 a 11. And as the pastor said, this is also one of my favorite psalms. E assim como também do pastor, este também é um dos meus salmos favoritos. And when I was looking for a message from God and praying for this morning, I came across this psalm. Actually, it was a psalm that I had read a couple weeks ago. E então, enquanto eu orava, pedi a Deus para me iluminar qual era a mensagem que eu devia trazer, e deparei-me com este salmo, que era um salmo que eu já tinha estudado há umas semanas atrás. And it was on my morning devotional. E foi o meu devocional da manhã. And it came to my mind that maybe it would be a good idea to bring this psalm in contrast with what is happening in Portugal. E então lembrei-me que seria uma boa ideia de trazer este salmo e expô-lo em contraste àquilo que se tem vindo a passar em Portugal. So this psalm has been popularized by Martin Luther's rendition in A Mighty Fortress is Our God. Então este salmo tem se tornado popular através daquele hino de Martinho Lutero que é Castelo Forte é o nosso Deus. Amen. So in recent days, as you guys have been following for sure, especially the families of people in Portugal, and we have seen many across all these tragedies across Portugal. And we have watched rivers all overflow, streets, floods, homes damaged, families displaced. Então, nos últimos dias, com certeza vocês têm observado na televisão e principalmente aqueles cujas famílias foram afetadas por isto, que temos visto que em Portugal tem havido águas cheias, famílias deslocadas, rios que transbordaram. And I'm going to ask Nadia if she could put up some of the pictures that I asked, and just so you guys have an idea. This is not to bring more grief and distress, but it's just to show you how serious
these things were. Então isto não é para agravar a dor daqueles que já que sofreram com isto, mas é para verem a gravidade da situação. Right? And Leiria being one of the areas more affected, E Leiria foi de facto uma das cidades mais afetadas. and we know that we have brothers and sisters from Leiria E temos here, irmãos e including irmãs Sandra, Susie. de lá da Paulo. cidade de Leiria, eu, a minha irmã, não é, o Paulo? And I was listening that just the damage in euros is 792 million in Leiria. Eu ouvi que os estragos só em Leiria avultam a 792 milhões de euros. And there is more than 100 schools that are damaged. E houve mais de 100 escolas que foram danificadas. Imagine the kids without classes. Imaginem os garotos sem escola, não é? Not to mention, last Thursday as I woke up and turned on the TV, they were reporting right at that moment 2 earthquakes in Lisbon. E para não falar de que na quinta-feira eu estava a ligar a televisão e estavam a reportar 2 terremotos em Lisboa. And each one with 4.1 magnitude in a Richter scale. E cada deles com uma magnitude de 4.1 na escala de Richter. And that's amazing. In one place, there's so many things happening. Então é realmente impressionante tanta calamidade a acontecer num só lugar. And when events like these happen, sermons cannot feel distant or theoretical. Então, quando coisas assim acontecem, os sermões não podem ser sermões distantes ou só de teoria. But they must speak to the moment. E eles têm que falar ao momento em que estamos a And I viver. believe Psalm 46 was written for moments like E these. eu creio que o Salmo 46 foi escrito para momentos tais como este. When the ground feels unstable Quando o chão parece que se abre debaixo and dos when pés. rivers overflow. E quando os rios transbordam. This psalm is not a calm weather psalm. Este salmo não é um salmo de um tempo de bonança. It is a storm psalm. É um salmo de tempestade. And this morning, if you allow me, I would like to walk us through it step by step. E se me permitirem, esta manhã eu gostava de analisar este salmo passo a passo. Like I said, it's not going to be a in-depth study on it, E como eu disse, não vai ser um estudo aprofundado, but I think you will get the idea once we are done. mas eu acho que vocês vão ficar com uma ideia geral quando acabarmos. So, step number 1, the psalm declares where our security truly is. Então, o ponto número 1, este salmo declara onde é que realmente está a nossa segurança. And it says, God is our refuge and strength. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Então, logo de início ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Notice that the verse does not say, Reparem o que é que o verso não diz. it does not say God keeps us from all trouble. O verso não diz que Deus nos liberta de todo o It says problema. that He is present in trouble. Diz que Ele está presente na tribulação. When flood waters rise, Quando as águas transbordam, people look for higher ground, as pessoas normalmente correm para as margens, não é? and they should do. E tal como deviam fazer. When danger comes, people look for shelter. Quando o perigo se aproxima, as pessoas procuram um abrigo. But the psalm says that God Himself is our refuge. Mas a Bíblia nos diz que o próprio Deus é o nosso refúgio. Not the riverbanks, Não é as margens do rio, not the infrastructure, não é as infraestruturas, not the insurance company, não as companhias de seguro, not the government system. não é o sistema de governo. Because I'm sure many people in Portugal are complaining about these things. Porque com certeza muitas pessoas em Portugal neste momento estão a queixar-se destes sistemas. Although these things matter very much, Embora todos estes sistemas tenham uma importância muito grande, but they are not the ultimate. mas não são o mais importante. In moments when physical security fails, Em momentos em que a segurança física falha, believers are reminded. os crentes são lembrados. And let me tell you something, people in Portugal went through this
E deixem-me dizer-vos que as pessoas em Portugal passaram por and isto. they're still going through E it. estão passando por isto. But we are not exempt of it, Mas nós não estamos isentos disto. right? It could happen anytime, anywhere. Pode acontecer a qualquer altura, em qualquer lugar. So, in moments when physical security fails, Então, nos momentos em que a segurança física falha, believers are reminded nós temos que nos lembrar that our deepest security has never been physical. que a nossa segurança mais profunda nunca foi segurança física. God cares about our physical well-being. Deus se importa com o nosso bem-estar físico, That is not the principal thing in God's mind. mas isto não é o objetivo principal na mente de Deus. Our souls is the main thing A in nossa God's mind. alma, sim, é a coisa mais importante aos olhos de Deus. And don't think that God is not distant even from Portugal. E não pensem que Deus está distante até de Portugal. God is there. Deus está lá, God is everywhere. Deus está em todo lugar. Moving down to step 2, we need to acknowledge the reality of disaster. Passando ao passo número 2, nós temos que reconhecer a realidade da tragédia. It says, verse 2 and 3, therefore we will not fear, though the earth should change, and though the mountains shake into the heart of the sea. And verse 3, though its waters roar, this is where I took the title of the message from, and foam, though the mountains quake at its lofty pride. Reparem o verso 2 e 3. A minha versão é um bocadinho diferente, eu vou tentar. Yes. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas rujam, foi daí que tirei o título desta mensagem, espumejam e na sua fúria os montes se estremeçam. And it's interesting that the very first thing we read on the top of verse 2 is, therefore we will not fear. E então, reparem de novo as primeiras palavras do verso 2 que diz, portanto, não temeremos. This is a message for us. Esta é uma mensagem. This is a message for those that even though we didn't go through this tragedy, but at any moment we can go through it. Esta é uma mensagem para nós que, embora não tenhamos passado diretamente por esta tragédia, mas a qualquer momento podemos ser nós. Waters are roaring. As águas estão a rugir, Foundations are as shifting. fundações estão-se a mexer, Things that seemed stable are moving. coisas que pareciam coisas sólidas e estão agora em The movimento. Bible does not deny natural disasters. A Bíblia não nega desastres naturais. We have been studying the minor prophets, and God is using all natural physical creation, His creation, to punish people. Nós temos estado a estudar os profetas menores e vemos que Deus usa a natureza para castigar o seu povo. And this is not what I'm saying, that what happened in Portugal is God chastising the people. That's not what I'm saying. E atenção que eu não estou a dizer que o que está a acontecer em Portugal é Deus a castigar o seu povo. Only God knows. Só Deus é que sabe. And our role in this is to pray for the people. A nossa função aqui é orar por as pessoas afetadas. So we should not imagine that storms are imaginary. Mas então também não podemos fingir que estas tempestades são imaginárias. Storms will happen. As tempestades acontecem. That's a byproduct of man's sin. É uma consequência do pecado do homem. The world was not designed to be like that. Mas o mundo não foi desenhado para ser Even assim. nature groans to be redeemed. Até a própria Bíblia nos diz que até a própria natureza geme para ser redimida. That's what Romans 8 tells us, É o que right? Romanos 8 nos diz. Instead, it says, even if creation feels chaotic, we will not fear. A Bíblia nos diz que mesmo embora que a natureza fique toda em estado caótico, nós não temos que temer. That's for the believer. Isto é para os crentes.
Not because the believers' disasters are smaller, but because we know God is greater than any E disaster. não porque os desastres que acontecem na vida de um crente sejam menores, mas porque nós sabemos que Deus é maior que qualquer desastre. And so fear is natural, O medo, por sua vez, ele é natural, even for the believer. mesmo os crentes. Fear does not have the final word. Mas o medo não tem a palavra final. Step 3, we have to remember that there is a city that cannot be flooded. O ponto número 3 é que nós temos que nos lembrar que existe uma cidade que não pode ser Verses 4, inundada. 5. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling places of the Most High. What a beautiful, beautiful verse. God is in the midst of her. She will not be shaken. God will help her when morning dawns. Reparem o verso 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. And after describing destructive waters, the psalm introduces a different river. E depois então de descrever águas que são águas destruidoras, aqui o salmista nos introduz a um rio diferente. When the rivers of this earth are overflowing and creating damage, Quando os rios deste mundo estão a criar destruição, we have one that brings life and not destruction. nós temos um rio que nos traz vida e não traz destruição. Flood waters bring chaos, As águas das inundações trazem o caos, but God's river brings what? Gladness. mas o rio de Deus traz o quê? Alegria e The gozo. words in Psalm 46:4, there is a river whose streams make glad the city of God. O verso 4 de novo que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de And Deus. this echoes a powerful biblical theme. E isto ecoa um tema bem poderoso na Bíblia. God's life-giving. Deus é quem dá vida. This river brings life Este rio traz a vida to wherever it flows. para onde quer que ele corra. And this is the presence flowing to his people. Yes. That's the presence of God flowing to his people. Esta é a presença de Deus que está correndo para o seu povo. This river appears symbolically from Genesis to Revelation. E nós vemos este rio na Bíblia simbolicamente desde Gênesis até Apocalipse. This river is present right from the beginning to the end. Este rio está presente desde o princípio até o fim. And I would like to give you some passages that connect this river. E eu gostava de vos mostrar algumas passagens que nos mostram que conectam este rio. When I came to this point on my preparation of the sermon, Quando eu cheguei a este ponto na preparação do meu sermão, I was thinking of the time that I have, not too much time I have to preach. e eu estava a pensar que no tempo que eu tenho para vos entregar este sermão, que eu não tenho muito tempo, Because of the situation, we're going to have meetings and por stuff. causa da situação que sabem Right. que vamos ter a reunião, And I could be preaching 2.5 hours just on this. porque eu podia estar a pregar 2 horas e meia só nisto. And so would the pastor. If he was preaching. E assim também o nosso pastor, se fosse ele que estivesse a pregar. But the thing is that we don't have that time. Mas nós não temos esse tempo. But I had to stop and I had to go a little bit deeper just on this verse. Mas eu tive que parar e ir um bocadinho mais fundo só neste verso. Because I think we need to know this. Porque acho que nós precisamos entender isto. Not just you right now, but I needed to go a little deeper myself when I studied. E não só vocês, mas eu próprio precisei ir um bocadinho mais fundo quando estava a estudar. And I'm going to give you just a few passages that talk about this beautiful river. Então vou-vos dar algumas passagens que falam deste rio maravilhoso. And the river starts in the Garden of Eden. E este rio começa no Jardim do Éden. As God, the source of life. E sendo Deus a fonte de toda a vida. Genesis 2 verse 10 it says, "Now a river went out of Eden to water the garden, and from there it divided and became 4 rivers." Gênesis 2:10 diz:
Deixar aqui. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia repartindo-se em 4 braços. So as you see, the first river in Scripture flowed from Eden. Então, como bem o primeiro rio de que as Escrituras nos falam sai do Éden. It represents God as the source of life. E representa Deus como fonte de vida. He didn't only create everything, but He is the source of Ele life. não somente é o Criador de tudo, mas Ele é a fonte da vida. Provision and blessing. Da provisão e da bênção. Psalm 46 echoes this same life-giving presence. E o Salmo 46 que lemos ecoa esta mesma esta presença de Deus dando vida. The second passage is the river of God's presence in Zion. O segundo rio que nos fala é o rio da presença de Deus em Zion. And you all know where Zion is, Como é que don't se diz you? Zion em português? Sião. Em Sião. E todos vocês sabem onde é que é Sião. Right? Amen. Isaiah 33, verse 21. Isaías 33, 21. But there the mighty one, Yahweh, God, will be for us a place of rivers and wide canals. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas. This is the presence of God. This is the source of life. Isto é a presença de Deus, é a fonte de vida. He's maintaining His creation. Ele está mantendo a sua criação. Another one, Psalm 36, 8 and 9. Outro Salmo 36, 8 e 9. They drink their fill of the richness of your house, and you give them to drink of the river of your delights. For with you is the fountain of life. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. We all know that Jerusalem had no major river physically. E todos nós sabemos que Jerusalém não tinha um rio físico, assim um grande rio, não é? But spiritually, God Himself was their river. Mas espiritualmente falando, Deus era o seu rio. The other one is the river flowing from the future temple. O outro rio que nós vamos ver aqui é o rio que vai fluir do futuro templo. Ezekiel 47, 1 and 9. Ezequiel 47, os versos 1 e o verso 9. Water was flowing from under the threshold of the house. And this here is from the temple of God. Water was flowing from under the temple of God. 9. Everything will live where the river goes. 47:1. Depois disto, o homem fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E o verso 9 diz: toda a criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amen. So, even though the rivers nowadays are overflowing, Então, muito embora os rios hoje estejam a transbordar and there is destruction everywhere, e haja destruição em todo o lado, the believer must look for this river. o crente tem que olhar é para este rio. And this river is God, is the presence of God. E este rio é Deus, é a presença de Deus. This river brings healing, Este rio traz cura, life and restoration. traz vida, traz restauração. My wish is that the people, everyone in Portugal would know this. O meu desejo é que as pessoas em todo lugar, em Portugal, que se chegassem a este rio, compreendessem isto. And this river symbolizes God's restoring power. E então este rio simboliza o poder restaurador de Deus. And we have another one which is the river of salvation
and joy. E temos mais um rio que é o rio da salvação e gozo. Isaiah 12, verse 3. Isaías 12, 3. Therefore you will joyously draw water from the springs of salvation. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Amen. The river represents salvation and joy in God. Então o rio representa salvação e gozo em Deus. There is another passage that shows this river as the Holy Spirit. Temos uma outra passagem que nos mostra este rio como sendo o Espírito Santo. And this is the teaching of Jesus. E este é nos ensinamentos de Jesus. John chapter 7, 37 and 38. João 7, 37 e 38. And this is the last day of the Festival of Lights. E este é o último dia do Festival das Luzes. And Jesus gets up and he says, now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. And then he says, 38, he says, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. And this is through the Holy Spirit in us. E isto é através do Espírito Santo que habita em nós. The river becomes God's life flowing within believers. Este rio se torna a vida de Deus dentro de nós crentes. Through the Holy Spirit. Através do Espírito Santo. And then we have the river in the millennial kingdom. E depois temos o rio no reinado do milénio. Joel chapter 3:18. We're studying in our Sunday school, we're studying the book of Joel. Joel 3:18, que é o livro de Joel que estamos estudando na nossa classe da escola dominical. So a spring will go out from the house of Yahweh, God. This is the future. The river is going to be present there. Joel, after Hosea, after Daniel, Hosea. And Aqui, Oséias, Joel 3:18. that's okay. Joel 3:18. I'm going to be editing. Take your time, don't worry. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Amen. It's not happening right now yet, but it will. É uma coisa que ainda não está a acontecer, é uma profecia. Zechariah, Zacarias, chapter 14 and verse 8. Capítulo 14 e verso 8. Living waters will flow out of Jerusalem. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. That's the new Jerusalem. Esta é a nova Jerusalém. The passages show future restoration and blessing. Estas passagens mostram uma restauração e uma bênção futura. And to finish all these passages, there is one in Revelation, E para, 22, chapter 22, verses 1 and 2. e para terminar estes rios, tem um no livro do Apocalipse, capítulo 22, e versos 1 e 2. And it says, He showed me a river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb. What a beautiful picture. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. This verse is the ultimate fulfillment of Psalm 46. Este verso é o preenchimento final de Salmos 46 e verso 4. The river flows directly from God's throne. Este rio sai diretamente do trono de Deus. It represents eternal life. Ele representa a vida It eterna. represents peace Ele representa a paz and God's presence forever. e a presença de Deus para sempre.
what the river represents and the river symbolizes. O que é que este rio representa e o que é que este rio representa simbolicamente falando? First, God's presence. Primeiro, a presença de Deus. Second, God's life and salvation. Segundo, a vida e a salvação de Deus. Third, the Holy Spirit. Em terceiro lugar, o Espírito Santo. Fourth, joy and peace. Em quarto lugar, o gozo e paz. Fifth, eternal restoration. E em último ponto, a restauração eterna. Psalm 46:4 reminds us that even when the world is shaking, God's river is still flowing. Então, o Salmo 46:4 nos lembra que mesmo quando o mundo está todo a abanar, o rio de Deus continua a correr. Even when the rivers in Portugal are overflowing and destroying everything in its path, God's river is still flowing. Mesmo quando os rios em Portugal transbordam e levam tudo à frente e destroem tudo, o rio de Deus continua a correr. Portugal cities may need to rebuild. E as cidades em Portugal vão ter que reconstruir. Roads may need to be repaired. As estradas provavelmente terão que ser reconstruídas. Homes may need to be restored. Casas terão que ser reparadas. But there is a kingdom that cannot be damaged. Mas existe um reino que não pode ser destruído. For believers, this world is not our final city. Para os crentes, este mundo não é a nossa cidade. Our final. hope rests in the kingdom A nossa esperança está no reino. that no storm can touch. E esse reino não há tempestade que possa lá chegar. Verses 6 and 7. Versos 6 e 7. The nations roar, the kingdoms shake, he gives his voice, the earth melts. Yahweh of hosts is with us, the God of Jacob is our stronghold. Wow. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. The nations made an uproar, the kingdoms tottered, he gave his voice, and the earth melts. Out of all the confusion, there is one voice that we should be listening to. Diante de toda esta confusão, existe uma voz a qual nós devemos escutar. We all know that storms are loud. E nós sabemos que as tempestades elas são altas. Wind hollows, O vento sopra, water crashes, a água faz barulho. news reports are shouted and loud. E o barulho das notícias, dos mídia. But above every sound there is a greater voice, and that voice is God's Mas voice. acima de todo este barulho existe uma voz mais alta, que fala mais alto que é a voz. Verse de Deus. 7 repeats a powerful refrain. Let's read verse 7 one more time. Yahweh of hosts is with us. Vamos, o verso 7 ecoa um refrão bem poderoso que diz: O Senhor dos Exércitos está conosco. The God of Jacob is our O stronghold. Deus de Jacó é o nosso He is our refuge and He is our fortress. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. This is the key phrase of the psalm. Esta é a With us, frase-chave He's deste with salmo. us. Ele está conosco. God is not merely observing events in Portugal. Ele não é um espectador daquilo que se está a passar em He is Portugal. with the people Ele in está com them. as pessoas lá. Verse 10. We're almost done. Verso 10, estamos quase. Cease striving and know that I am God. Aquietai-vos amazing. e sabei que eu sou Deus. What is the psalmist saying? Stop worrying and just be quiet O que é que o and salmista know está a dizer? who God is. Parem de se preocupar e aquietem-se e saibam quem é Deus. And this is completely countercultural. E isto é contraprodutivo a tudo aquilo que nós somos. Nós queremos resolver. We want to repair and to do what is possible as fast as we can. Nós queremos resolver tudo aquilo o mais rápido que podemos e o melhor que podemos. We run for the sandbags. Nós corremos para os sacos de areia. We run to the mops and the shovels and all that. Corremos para o balde, para a esfregona, para limpar. But sometimes we leave the most important being out of the problem, Mas às vezes deixamos o ser mais importante fora do que está a acontecer, which is God. que é Deus. The river,
the beautiful river rio maravilhoso, that never floods, que nunca transborda, that will restore, que restaura, that will give us peace, que nos dá paz joy, e gozo and life eternal. e vida eterna. Amazing, isn't it? Maravilhoso. And this is just a little bit of this psalm. We could go on a lot E longer. isto é pequeno esboço, porque este salmo podíamos ir e ir e ir. And this, of course, the psalmist is not saying that we should be kind of in action. We should not take action. No, we should. Então o salmista não está a dizer para nós ficarmos parados e não fazermos nada. Não, nós temos que reagir. It means that we should surrender. Mas nós temos que nos render. Stop striving for ultimate control. Parar de lutar por ter o controle sobre a Stop situação. trying to carry what only God can carry. Parar de querer carregar o peso que só Deus pode carregar. Sometimes we want to help God, Às vezes nós queremos ajudar a Deus. but we can't. Não podemos. Let us surrender to Him what we cannot carry. Temos que render a Ele, nos render a Ele e entregar a Ele aquilo que nós não podemos. Know carregar. that He is God. Saibam que Ele é Deus. Storms reminds us of something humbling. We are not sovereign. As tempestades, elas nos lembram de uma coisa bem humilde, que é o facto que nós não somos soberanos. But they also remind us of something very comforting. Mas também nos lembra de uma coisa bastante reconfortante. God is sovereign. Deus é soberano. Step 6. E o sexto passo. So how should believers in Portugal and away from the country respond to this tragedy? Então, como é que os crentes que estão fora de Portugal, que estão longe de Portugal, como é que eles devem responder a uma situação desta? First of all, with compassion. Antes de mais, com compaixão, Pray for affected families. orar pelas famílias afetadas, Give if possible. dar, se for possível, Open homes if needed. abrir as suas And casas, that se has possível. been sorry. Não. And that has been done a lot in there. All the stories that I have read, people are very solidary with one another, and that's amazing. E isso tem de facto acontecido, que as pessoas têm aproveitado a ocasião para abrir as suas portas e recolher. And be present. Ser presente. Another way that we can help is witness. Outra maneira que nós podemos ajudar é testemunhando. Moments of crisis produce what? Open hearts. Momentos de crise produzem corações abertos. When others ask, where is my hope? Quando os outros perguntam onde é que está a minha esperança, We must answer gently and clearly. nós temos que responder com gentileza, mas firmeza. In God alone. E somente em Deus. And we should show stability. E temos que mostrar estabilidade. While the others are in panic, Enquanto os outros estão em pânico. believers can demonstrate a calm trust, Os crentes devem demonstrar uma confiança calma. not denial but confidence in God. Não negação, mas confiança em Deus. Conclusion. E em conclusão, Psalm 46 does not promise a world without floods. o Salmo 46 não nos promete um mundo sem inundações. It promises a God who is a refuge in them. Mas promete Deus que é um refúgio durante as inundações. Waters may roar, As águas podem rugir, foundations may shake, as fundações podem abanar, but the Lord of hosts is with us. mas o Senhor dos Senhores está connosco. Remember the phrase with us. Lembrem-se, conosco. And I say amen, amen. Amém. Portugal may face rebuilding in the weeks ahead, E Portugal provavelmente tem que reconstruir nas próximas but the semanas. people of God stand on something unmovable. Mas o povo de Deus está firmado numa rocha. And even when waters rise, E mesmo quando as águas sobem, God remains our refuge and strength. Deus permanece nosso refúgio e a nossa força. Amen. I'm going to call the pastor to come up and Pastor, temos mais testemunhos que posso acrescentar um testemunho. Aqui durante a semana eu pensava, havia de falar na igreja, não queria, mas agora parece que Deus está aqui a picar para eu tenho que dar o testemunho. So Karina and Jared have been, Luna started daycare, so she's been sick constantly. You know, once kids start in daycare, it's one thing after the other, and so they've been missing many days of work. Quando eu posso, eu vou lá acima, fico com ela, a outra avó fica, mas quer dizer, a garota está constantemente doente, quando não é a garota, é os pais.
we can't, then we were away. So então, when we can, we go up there, either myself or the other grandparents, but the kid is always sick, and then when it's not the kid, it's the parents, and then I was away, so anyways. Ela tem uma vizinha, mesmo em frente à casa dela, que é a secretária da igreja dela, que é viúva e é o que nós chamamos uma cusca. Passa ali à janela e vê tudo o que se passa. So that her neighbor across the street is the secretary from the church, and it's what we call, I don't know what we call it in English, but she's always at the window, she knows everything that happens. And so she realized that they were always home, they were not working, and she asked what's going on. Ela percebeu, passou-se aqui alguma coisa, perguntou o que é que se passa. E a Karina disse, ai, a garota está sempre doente, o Jared teve que perder dias, a minha mãe já veio para aqui, a minha sogra, quer dizer, contou-lhe mais ou menos o que se passava. So she told her more or less what was going on, you know, Good was always sick. A senhora não disse nada. Esta semana foi bater à porta, entregou-lhe um grande cheque da igreja. Wow. So this week she knocked at her door and she brought her a big check from church. And Karina started crying. She's like, why? She's like, because we know, I see everything. So isto é a história número 1 e rapidamente a história número 2. Eu cheguei de férias, nós chegámos de férias na segunda-feira, no domingo. We came back from vacation on Sunday. Estava tudo bem. Segunda-feira, o diabo atacou-me de uma maneira, eu não vou entrar em pormenores, mas o meu mundo desabou. On Monday, I'm not going to go into details, but something happened and my world came down to shambles. Okay? The whole week, I have been praying, I have been at peace. Carlos not so much. Everybody's very stressful, but I have been at peace. And I'm like, God, I know you take care of your own. And I did nothing to deserve this. And I want to trust that you will vindicate me. Então, eu, nas minhas orações com Deus, eu dizia, Deus, eu sei que tu proteges os teus, eu não fiz nada para merecer nada disto, eu estou inocente, eu acredito que tu me vais de alguma forma libertar. Mas eu vou confessar que a minha fé, eu orei estas palavras, a minha fé era deste tamanho. I'm going to confess that I prayed these words, mas my faith was this size. I'm like, oh. Sexta-feira era como é que se diz, às 4 da tarde ia acontecer uma coisa que ia decidir a minha vida, para um lado ou para o outro. Ninguém sabia disto, nem o meu marido, que eu não lhe contei porque eu já estava tão nervoso. On Friday at 4 o'clock, something was going to happen that was going to decide my life to one way or another. And nobody knew, not even my husband, because he was so nervous already, I didn't want to stop sleeping on this. Only I knew. And Friday morning, I was praying, and I was like, God, you can. Sexta-feira de manhã eu estava na minha oração e disse, Deus, tu podes. Mas a minha fé era... Sexta-feira, às 2 da tarde, aconteceu um milagre. Hallelujah. Que resolveu tudo. Amen. On Friday at 2 o'clock, something happened that resolved everything. And I started crying, Carlos started crying, because we knew this was God. Because nobody knew. Nobody knew. And God delivered me from something that could have been really bad. E isto, eu estava durante a semana, eu devia falar nisto na igreja, porque às vezes isto levanta aos outros irmãos, right? Estes testemunhos, porque Deus trabalha nas nossas vidas mesmo quando nós não estamos a ver. So, during the week I was like, maybe I should say this in church, but I didn't want to go into all the details because it's so messy. And I'm like, but you know, these things, it's important because it lifts up other believers that God is still working even when we do not see it. Yeah. So praise God for all of this and thank you for the opportunity. Amen. Amen. Very Amen. Thank you, good, Sandra. Sandra. Very good. Good. Okay. Let us now stand. And let's finish with the worshiping time. Graças, bênçãos do perdão, nos
Praise God. Vamos então Ai, ai, ai. orar ao Senhor. E então vamos pedir ao Abel para terminar aqui a oração. Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, uma vez mais, por permitir todos nós pudéssemos estar aqui, Senhor, e partilhar a Tua palavra e a Tua mensagem, Senhor, que nos diz para termos sempre confiança e para olharmos para Ti, só para Ti, por Ti, Senhor, que Tu és o único que consegues entregar-nos tudo o que nós necessitamos, onde é a Tua vontade, Senhor. Temos que esperar com calma, esperar em Ti e Tu entregas. Senhor, fica com todos os outros que não podem cá estar, fica com todos aqueles que vão passar por momentos menos bons, Senhor, quer seja em Portugal, quer seja aqui, quer seja os nossos irmãos e também aqueles que não são nossos irmãos, Senhor. E obrigado, Senhor. As tuas bênçãos não têm fim. Em nome do Filho amado, eu espero que agradeço. Amém. Amém.